Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiane, sou PCNP de Matemática aqui pela Diretoria de Ensino de Mauá. Estarei com vocês nesse percurso de recuperação em janeiro, nos componentes, ajudando, auxiliando vocês nos componentes de Matemática e Ciências da Natureza. Vamos lá? Trouxe aqui para vocês uma frase: quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza vai mais longe. Clarice Lispector. Acredito que essa frase diz bem o nosso momento e acredito que juntos poderemos fazer a diferença nessa recuperação. Estaremos sempre juntos e o que vocês precisarem podem contar com a gente. Agora, os objetivos da nossa formação de hoje, que é de orientar as unidades escolares e professores quanto aos encaminhamentos para o trabalho com a recuperação a partir das habilidades estabelecidas e dos materiais disponibilizados pela SEDUC. E também apresentar sugestões de situações de aprendizagem para apoiar o trabalho de recuperação nesse momento para os alunos, para os estudantes do nono ano, ok? Então vamos falar um pouquinho agora sobre as habilidades que a SEDUC disponibilizou para nós para esse período de recuperação, tanto para matemática quanto para ciências da natureza. Vamos lá? Anos finais. A SEDUC disponibilizou para nós as habilidades em forma de projetos. E para cada ano e série teremos 2 temas para se trabalhar. Então, para o 6º ano, o primeiro tema é de educação ambiental e impactos socioambientais na produção de materiais sintéticos, com a habilidade para ciências de associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais. Já em matemática, a habilidade é de identificar e diferenciar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos, título, eixos, legendas, fontes e datas em diferentes tipos de gráficos. Já no segundo tema, é de misturas e medidas, tendo como habilidade em ciências de observar, identificar e registrar evidências de transformações químicas decorrentes da mistura de diversos materiais, ocorridas tanto na realização de experimentos quanto em situações do cotidiano, como a mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio, como também pelo conhecimento por meio de publicação eletrônica ou impressa de situações relacionadas a sistemas de produção. Já em matemática, para esse tema, a habilidade é de resolver e elaborar situações-problemas que envolvam as grandezas de comprimento, massa, tempo, temperatura e a área de triângulos e retângulos, capacidade e volume de sólidos formados por blocos retangulares sem o uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais ou relacionados a outras áreas do conhecimento. Agora nós temos o 7º ano. Vamos ver quais são os 2 temas que a SEDUC disponibilizou para nós. O primeiro tema, leitura e interpretação de indicadores da saúde, com habilidade para ciências de interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado com base na leitura, análise e comparação de indicadores de saúde, como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e incidências de doenças de veiculação hídrica, atmosférica, entre outras, e de resultados de políticas públicas destinadas à saúde. Já para a matemática, a habilidade para esse tema é de planejar e realizar experimentos aleatórios em situações que envolvam cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências. Já no segundo tema, de máquinas simples, ângulos, funcionamento, história e aplicação.
A habilidade para ciências é de discutir e a aplicação das máquinas simples, martelo, tesoura, uma alavanca, roldana, plano inclinado, entre outras, e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. Já a habilidade para matemática é de resolver e elaborar situações problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. No oitavo ano, o tema 1 é de tempo e clima, temperatura, umidade e pressão. A habilidade para as ciências é de identificar variáveis envolvidas na precisão do tempo, simular situações nas quais elas possam ser medidas a partir de análise de dados como temperatura, umidade e pressão. Já em matemática, identificar o tipo adequado de gráfico para representar um conjunto de dados de uma pesquisa ou expressar determinada informação. O tema 2 é o consumo de eletrodomésticos. A habilidade para ciências é de calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência descritos no próprio equipamento e tempo médio de uso, para comparar e avaliar seu impacto no consumo doméstico. Já em matemática, é de resolver, elaborar situações problemas envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. Agora, no nono ano, nós temos para o primeiro tema o sistema solar, distâncias, características e dimensões. A habilidade para ciências é de descrever a composição e a estrutura do sistema solar, o Sol, planetas rochosos, planetas gigantes gasosos e corpos menores, assim como a localização do sistema solar na nossa galáxia, a Via Láctea, e dela no universo, apenas uma galáxia entre bilhões. Já em matemática, a habilidade é de reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros. Para o segundo tema, nós temos a sustentabilidade. Em ciências, a habilidade é de propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade ou da cidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. Já em matemática, a habilidade é de planejar e executar pesquisa amostral envolvendo o tema da realidade social e comunicar os resultados por meio de relatório contendo a avaliação de medidas de tendência central e da amplitude, tabelas e gráficos adequados e construídos com o apoio de planilhas eletrônicas. Agora vamos falar das habilidades para o ensino médio. Agora, o tema para o ensino médio, primeira série do ensino médio, o tema 1 é a possibilidade de existência de vida em outras partes do universo. O que diz a ciência? E aí, para a biologia, nós temos a habilidade de identificar as substâncias necessárias tanto para a produção de matéria orgânica nos produtores como nos consumidores, e reconhecer que os produtores de matéria orgânica não são apenas as plantas, mas todos os organismos clorofiliados, como também, assim como os consumidores que se restringem a animais. Já em física, a habilidade é de reconhecer e comparar modelos explicativos sobre a origem e a constituição do universo segundo diferentes culturas ou em diferentes épocas. Química, reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. E em matemática, saber reconhecer relações de proporcionalidade direta, inversa, direta como quadrado, entre outras, representando-as por meio de funções.
Já o segundo tema, para a primeira série do ensino médio, é qualidade de vida das populações humanas, a saúde individual e coletiva. A habilidade para a biologia é de identificar os fatores que controlam o tamanho de uma população e as variações na densidade em razão das mudanças ambientais ou de alterações nos fatores bióticos com base em textos ou gráficos, e reconhecer que a ação de fatores bióticos e abióticos promove o equilíbrio dinâmico das populações, mantendo relativamente estáveis as características dos ecossistemas. Já em física, a habilidade é de analisar situações do cotidiano em que ocorram transformações de energia de diferentes tipos: elétrica, química, nuclear, térmica, cinética, potencial, gravitacional, potencial elástica e etc. Já em química, é de identificar formas de energia envolvidas nas transformações químicas. E, por fim, em matemática, conhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou decrescimento. Agora, para a segunda série, o tema 1 é de fake news. Então, em biologia, a habilidade é de reconhecer as aplicações da engenharia genética na medicina, entre elas a terapia genética, e analisar os argumentos relativos aos riscos e benefícios da utilização de produtos geneticamente modificados disponíveis no mercado. Em física, explicar o funcionamento básico de equipamentos e sistemas de comunicação, como rádio, televisão, telefone celular e fibras ópticas, com base nas características das ondas eletromagnéticas. Em química, reconhecer as forças de interação intermoleculares, forças de London e ligações de hidrogênio. Já em matemática, saber calcular probabilidades de eventos em diferentes situações-problemas, recorrendo a raciocínios combinatórios gerais, sem a necessidade de aplicações de fórmulas específicas. Já o segundo tema, que é a história de um crime, investigação forense. Em biologia, a habilidade é de reconhecer a importância dos testes de DNA na determinação da paternidade, na investigação criminal e na identificação de indivíduos. Já em física, é de identificar a luz no espectro de ondas eletromagnéticas, diferenciando as cores de acordo com as frequências. Em química, identificar as transformações químicas que ocorrem com o envolvimento de energia elétrica. Já em matemática, reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais, associando-os às funções trigonométricas básicas. Agora vamos ver no terceiro ano. Agora, no terceira série do ensino médio, nós temos como tema 1, impactos da medicina, agricultura e farmacologia no aumento da expectativa de vida, tendo como habilidade para a biologia analisar criticamente a relação homem-meio em situações concretas, reconhecendo a espécie humana como parte integrante de um processo no qual ela modifica e é modificada pelo ambiente em que vive, reconhecendo os impactos de intervenção humana na evolução nos campos da medicina, da agricultura e da farmacologia, e em relação com o aumento da esperança de vida. Agora, já em física, é de identificar e caracterizar os novos materiais e processos utilizados no desenvolvimento da informática. Já em química, reconhecer perturbações na biosfera causadas pela poluição de águas e do ar, além de outras ocasionadas pelo desejo direto de dejetos sólidos. Em matemática, saber analisar e interpretar índices estatísticos de diferentes tipos. Já no tema 2, nós temos os avanços tecnológicos e saúde.
Biologia. A habilidade para a biologia é de identificar e comparar os grandes grupos de seres vivos a partir de características distintas. Já em física, identificar a existência e a diversidade das partículas subatômicas, reconhecer e caracterizar processos e identificação e detecção de partículas subatômicas. Em química, reconhecer que isômeros, com exceção dos isômeros ópticos, apresentam diferentes fórmulas estruturais, diferentes propriedades físicas, como temperatura, difusão, evolução e densidade, e mesmas fórmulas moleculares. Já em matemática, saber construir gráficos de funções por meio de transformações em funções mais simples, translações horizontais, verticais, simétricas e inversões. A matriz de aula semanal, tanto para o ensino médio quanto para os anos finais, no nosso componente curricular Matemática e Ciências da Natureza, serão de 8 aulas semanais para os anos finais e 10 aulas semanais para o ensino médio. Por isso a importância de se trabalhar interdisciplinar, né? Assim como o modelo que iremos apresentar para vocês aqui a seguir. Agora, algumas situações que é muito importante para que a gente consiga atingir de fato ao nosso objetivo da recuperação. Então, a primeira delas é realizar uma sondagem com os estudantes. Lembrando que muitos de nós estaremos com os alunos que não foram nosso o ano passado. Então, teremos sim que fazer uma sondagem nesse início, para que a gente consiga agrupar de acordo com as necessidades de aprendizagem esses estudantes. Tá ok? Outra situação que nós temos que fazer é trabalhar as habilidades que a SEDUC disponibilizou para que a gente utilize nesse mês, né, de janeiro. E prezarmos pela qualidade e não quantidade de atividades. Tá ok? Teremos também que elaborar roteiros bem simples e objetivos para que o estudante possa realizar as atividades propostas. As atividades, lembrando, né, que as atividades enviadas aos estudantes devem estar em consonância com as habilidades estabelecidas pela SEDUC, e bem como ajustadas, né, de acordo, caso o professor ache necessidade. E, por último, e não menos importante, é garantir que os estudantes devolvam essas atividades para que possamos realizar um conselho de classe série baseado no que ele realmente aprendeu nesse percurso. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre os materiais que iremos utilizar nesse momento de recuperação. Falando do Plano de Recuperação Intensiva 2021 do professor. Então, o Plano de Recuperação Intensiva 2021 do professor que atuarem na recuperação de janeiro devem conter, no mínimo, as seguintes informações: o nome do professor responsável, o componente curricular, no nosso caso é matemática e ciências da natureza, as habilidades a serem trabalhadas que a SEDUC já disponibilizou para nós, a metodologia, recursos utilizados, instrumento de avaliação e instrumentos de verificação e avaliação de aprendizagem. Esses 4 últimos tópicos nós iremos mostrar para vocês agora um modelo de como nós, uma sugestão, né, de uma atividade que nós iremos passar para vocês hoje e terá ali, vocês podem tirar como modelo a forma que nós estruturamos o nosso plano, tá ok? Vamos lá? Agora vamos passar para vocês aqui uma sugestão de atividades e modelo de plano para o 9º ano dos anos finais, tá? Tanto em matemática quanto em ciências da natureza. A nossa sugestão é para o tema 2, que é o tema de sustentabilidade para o 9º ano. Colocamos o título Nós e o lixo que produzimos. A introdução
Essa proposta de ensino-aprendizagem tem a finalidade de expandir o conhecimento do estudante do nono ano sobre o lixo que produzimos no decorrer de nossas vidas, trazendo como base o ensino da matemática e interagindo com a disciplina de ciências, obtém-se uma nova visão de como lidarmos com o meio ambiente juntamente com tudo que produzimos, que consumimos. Justificativa. De acordo com a concepção de sustentabilidade disseminada no século XXI, é de suma importância convidar o estudante a ter um posicionamento crítico de ideias e atitudes sobre o assunto. O estudante necessita associar a quais reflexos estamos expostos vivendo em um mundo consumista e totalmente voltado para a economia de mercado. Metodologias e procedimentos. O projeto visa atingir o interesse dos alunos para uma prática pedagógica diferenciada, onde os conhecimentos disciplinares passam a ser entendidos de maneira a se agregarem e não como conhecimentos isolados. Portanto, a proposta metodológica busca a interdisciplinaridade voltada aos desafios de cada conteúdo. Vamos lá. Em ciências, será exibido aos alunos o vídeo 300 anos em 300 segundos e, partindo deste, faremos uma reflexão sobre o tema e como contribuir para a construção de sociedades sustentáveis. Aqui embaixo já segue o link para que vocês utilizem com os alunos. Em matemática, será exibido aos alunos o vídeo A História das Coisas e, partindo deste, faremos uma análise de índice de desperdício, consumo, qualidade de vida, sustentabilidade e efeito no meio ambiente através de gráficos, tabelas e conjuntos de dados, fazendo como uma interpretação relacionada com o tema explorado. Também encaminharemos para vocês o link, caso vocês queiram utilizar. Objetivos e estratégias de ensino de ciências de acordo com a habilidade disponibilizado pela SEDUC. Então, o objetivo é propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade ou da cidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. Aqui é a habilidade que a SEDUC disponibilizou para que a gente utilize com os alunos. Para a fase de mobilização, faremos primeiro a apresentação do vídeo 300 anos em 300 segundos e também faremos uma reflexão sobre o tema. Historicamente, temos cada vez mais nos afastado da construção de um desenvolvimento mais sustentável e de sociedades mais sustentáveis. Um dos grandes desafios está relacionado ao fator econômico e como lidamos com nossos recursos. Muitas pessoas e empresas, buscando baratear os custos de produção, optam por processos produtivos poluentes e não sustentáveis. E aí vem a perguntinha: como contribuir para a construção de sociedades sustentáveis? Então, nesse momento, vocês irão fazer a apresentação do vídeo e fazer a reflexão com os alunos sobre esse tema. Vocês podem pedir para que eles anotem, façam essas anotações no caderno e para posteriormente vocês, para que eles socializem essas informações depois. Quantidade de aulas: 2. Agora, na fase da elaboração, vocês podem utilizar as ODS. Então, vamos lá. Existem diversas iniciativas locais, regionais e globais que visam tornar os territórios e o mundo, de modo geral, mais sustentáveis. Em setembro de 2015, representantes dos 193 Estados-membros da ONU se reuniram em Nova York e reconheceram que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.
desta reunião surgiu uma agenda de desenvolvimento sustentável, formado por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, as ODS. As ODS são como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governantes, pelos governos, né, e a sociedade civil e o setor privado e todos os cidadãos numa jornada coletiva para um 2030 sustentável. Aqui segue o link para que vocês verifiquem, né, localizem as ODS que melhor se adaptem às suas realidades nas escolas. E após vocês, professores, localizarem as ODS que melhor representem, que melhor se adaptem à sua didática, vocês depois farão com os alunos, entregarão para os alunos fazerem, né, compartilharem essas ODS e depois fazerem uma socialização de todo o trabalho desenvolvido. Também damos para vocês fazerem isso 2 aulas, ok? Agora vamos para os objetivos e estratégias de ensino em matemática de acordo com a habilidade disponibilizada pela SEDUC. Então, a habilidade foi de organização e apresentação de um conjunto de dados e tabelas em tabelas e gráficos. Então, na fase de mobilização, teremos que apresentar o vídeo, a história das coisas, pedir para que o aluno faça um estudo dos conteúdos contidos nos livros didáticos ou outras formas, outras fontes de pesquisas, né? Jornais, revistas, sites, blogs, né? O que vocês, professores, irão disponibilizar para esses alunos. E, por último, fazer a aula expositiva, a socialização do que eles entenderam, né? Com essas 2 atividades. Também daremos 2 aulas para que toda essa primeira parte seja realizada, ok? Já na fase de elaboração, teremos o estudo dirigido com análise de gráficos em livros didáticos, sites, revistas, jornais, sites, blogs. Esse estudo dirigido, então, o professor deverá fazer esse acompanhamento. Depois teremos a atividade, então pedir para que o estudante faça uma pesquisa sobre o tema, coletando dados e montando um gráfico. E por último, fazendo a socialização dos dados desses gráficos, né, dessas tabelas e gráficos. Também 2 aulas para essa fase, ok? Então, assim, pessoal, aqui eu vou trazer a sugestão para vocês para a introdução do estudo de gráficos, tá? Para esse momento de recuperação. Então, aqui são 2 tipos, né? O de barras, de pizza, vocês poderão mostrar para eles todos os gráficos, coluna, né? Todos os gráficos que a gente tem. Aqui eu coloquei esses 2. Então, teremos que certificar de que os gráficos tratem do assunto proposto. Então, colocando os índices, né, da produção de lixo, índice de materiais recicláveis e também que os classifiquem, né, com o nosso padrão de consumo, tá ok? Depois temos essas 3 perguntinhas, né, para os alunos. Que tipo de informação cada gráfico apresenta? Qual deles você julga mais fácil de ler? E por quê? E aí peça que eles registrem as informações no caderno e, em seguida, abra uma discussão sobre as características e a adequação de cada formato a informações nele contidas. Peça que os alunos elejam o formato que lhes parecer mais fácil e, tá ok? Para depois eles montarem o próprio gráfico. Aqui, professor, pedimos para que vocês selecionem alguns gráficos para uma análise detalhada com seus alunos. Então, procure representações que tragam diferentes escalas e intervalos. Um gráfico pode ter uma escala de 0 a 10 e marcações de 2 em 2. Outro pode variar de 0 a 100 com intervalos de 10 em 10 e assim por diante. E aí comece perguntando para os seus alunos, para a sua turma, quais são as principais informações apresentadas? O que mostra cada gráfico? Do que se trata?
São perguntinhas que vão ajudá-los a montar o próprio gráfico naquela atividade do segundo slide que passamos para vocês, na fase de elaboração. Explique aos alunos que na hora de criar um gráfico é preciso pensar em uma escala em que caibam todas as informações que queremos. Se os dados que vamos inserir variam de 0 a 10, o gráfico deve ter pelo menos uma escala com esses valores. Aqui, pessoal, é só um exemplo, um modelo de formas de como explicar os gráficos, tá ok? Então, como só é um modelo, vocês podem adaptar da forma que melhor for conveniente para a sua turma, para as suas explicações, tá ok? Agora, no instrumento de avaliação, o que a gente propõe, né? Propor ações em forma de vídeo, desenho, podcast, postagem em redes sociais que possam contribuir com o desenvolvimento de um planeta mais sustentável. E aqui é uma forma de avaliação da aprendizagem. Agora, no instrumento de verificação, ele propõe um modelo baseado no diálogo e aproximação do professor com o aluno, de forma que as práticas de ensino sejam repensadas e modificadas de acordo com a realidade sociocultural de seus alunos. Nesta perspectiva de avaliação, o erro é considerado como parte do processo na construção de conhecimento, e não como algo passivo de punição. Na visão mediadora, o professor é capaz de criar situações desafiadoras que tornam capaz a reflexão e a ação, tornando a aprendizagem mais significativa. E aqui as nossas referências bibliográficas para essa formação. Utilizamos o Currículo Paulista na disciplina de Matemática, o Currículo Paulista na disciplina de Ciências, também esse site onde nós tiramos essas atividades e fizemos as adaptações para a nossa rede, né, para a nossa diretoria. Também o material do São Paulo Faz Escola e o material do Aprender Sempre, tá ok? E aqui está a equipe de Ciências da Natureza e Matemática da nossa diretoria de ensino de Mauá, composta pelos PCNPs Ana Carolina de Ciências, Sara de Biologia e Química, Juliana de Biologia e Cristiane Rodrigo de Matemática. Queremos desejá-los a todos um bom trabalho e eu estarei com vocês nesse percurso. Qualquer coisa, pode contar comigo, estarei na diretoria. Abraço, até a próxima!